secreção que dificulta a entrada do ar. E a criança, normalmente a criança que é mais dificultoso, porque o orifício é menor, tem dificuldade em respirar. Então isso não é uma doença, isso é um processo de defesa para que o ar não vá frio para o pulmão e que não cause problema maior no pulmão, e sim cause o problema maior na via de entrada, onde a consequência é menor. Então esse é o primeiro passo. Então você tem que entender que o nariz obstrui com um mecanismo de defesa. Aí é que aparecem os problemas, por quê? Porque existem pessoas, crianças, que têm mais sensibilidade ou menos sensibilidade à mudança da temperatura. Tem organismos que conseguem se adaptar melhor e outros conseguem se adaptar menos. Então aí é que começa a acontecer o problema de abrir a boca e respirar pela boca. Quando abre a boca e respira pela boca, a garganta fica vermelha, fica com dor de garganta e começa a tossir. Certo? Então aí vem um problema maior, que é isso. Como é que a gente pode prevenir isso? Primeiro, levantando bem a cabeceira da cama. Isto é, não botar um travesseiro a mais, mas botar, ou levanta o pé da cama com 2 tijolos, ou então coloca uma almofada debaixo do colchão para que a criança durma semi-sentada. E você sabe que você, sentado ou em pé, você respira melhor do que deitado. Então, esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é deixar sempre a criança dormindo num quarto quente, evitar friagem, evitar cheiro, e evitar uma coisa muito importante, que é o mosquiteiro. Por quê? Porque o mosquiteiro é um filtro, ele evita que entre o mosquito ali, mas ele fica durante todo o dia ali e aquilo vai servindo como um filtro. Aquelas partículas menores, que são as mais irritantes para o nariz, é que a criança acaba aspirando e produzindo o problema da obstrução. Partículas de pó que ficariam acumuladas. Exatamente, pó e pólen. Que ficariam filtrando durante a noite. E a criança não consegue dormir, chora, tosse, entende? E acorda, e a mãe, às vezes, o simples retirar de um mosquiteiro já resolve todo esse problema. O uso de ungüentos, tipo, vamos até dar o nome, Vic Vaporub, né, para obstrução nasal, ele é um paliativo para isso ou ele é solução? Não, veja bem, todos esses produtos, tá, que tem aquele cheiro assim, tipo eucalipto. Eucalipto, mentol. Certo? Então, que as mães enchiam o peito, enchiam não sei o que, para fazer tossir. Não é essa a função. A única função que esses produtos têm é de fazer uma vasoconstricção. Quer dizer, eles fazem com que o nariz, o orifício nasal, fique mais aberto e a criança consiga respirar melhor. Acontece que quando é passado muito, esse produto acaba irritando a criança. A criança, em vez de respirar melhor, respira pior, porque ele irrita a mucosa, tanto que a mucosa produz mais secreção e tranca mais o nariz. Então esse produto deve ser usado em pequena quantidade e sempre sob uma orientação médica. Doutor, assim, só rapidinho, fugir um pouco, não tanto em criança, me lembrei agora que falamos nesses tipos de medicamentos inalados, inaladores. É verdade que eles viciam com o tempo de uso? Que tipo de medicamento? Esses medicamentos de inalar, colocar no nariz, tá. O tipo bombinha de asma. Tá, aí é diferente. Tá? Então tem os vasoconstrictores nasais, tá? Que são aqueles produtos. Então vamos pelo início. Existe o soro fisiológico, que é água com sal, tá? Que você coloca no nariz. Esse não faz nada, só faz uma limpeza, lava a narina, tira aquela secreção e daqui a pouco o organismo mesmo obstrui de novo. Esse pode usar à vontade, não tem contraindicação e não dá nenhum efeito. Então são os sorofisiológicos. Segundo grupo é o grupo dos vasoconstrictores. São aqueles remédios que você pinga no nariz e sente que a mucosa abre, tá? Você respira bem, então durante 4 a 5 horas você respira bem. Acontece que todos esses produtos, primeiro, em crianças menores, podem causar até parada respiratória, tá? Pode até levar à morte. Então isso não se usa em criança pequena e se usar tem que se usar com muito critério. Tá? Segundo problema grave disso é o problema do rebote. O que acontece? Com o uso continuado daquilo, porque você se sente bem, você acaba usando aquilo o tempo todo. A mucosa fica tão, a mucosa, eu digo, é a pele do nariz, fica tão friável, fica tão assim, ao vivo, fica tão fininha, que mesmo você usando o remédio depois de algum tempo, ela continua obstruindo o teu nariz. E você tem que usar cada vez produtos mais fortes para conseguir um efeito. Chega uma época em que você pode usar qualquer coisa que você não desobstrui mais o nariz. Como é que você previne isso? Evitando o uso indiscriminado de vasoconstrictor nasal. Então, remédio para pingar no nariz, funciona bem. Às vezes doutor, o doutor deu um remédio tal, meu filho ficou bom. Ficou bom, agora você tem que olhar para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, que a gente vê muita gente hoje que tem problema sério de rinite, que funga o tempo todo, e que a grande maioria deles, quando não é por origem alérgica, é porque usaram muito remédio de pingar. O problema da bombinha é diferente. O problema da bombinha, geralmente, é para quem sofre de bronquite. Então, geralmente é cortisona, é um remédio fortíssimo, mas é usado em pequena dose. Então, aquelas pessoas que sofrem de asma o tempo todo, 24 horas por dia, e que têm que trabalhar, então eles ficam
de hora em hora, de 2 horas, e dá uma xeringada daquela para abrir o pulmão e para poder viver. Doutor, assim, o que é laringite estridulosa? Bom, muita gente pode não saber, mas a maioria das mães já se deparou numa noite, assim, meia-noite, 1 hora da manhã, daqui a pouco escuta o filho no outro quarto com uma tosse de cachorro. Aquela tosse forte, parece um cachorro tossindo. Isso é laringite estridulosa. É uma criança que não tem absolutamente nada, vai dormir bem e chega de madrugada, começa a tossir, uma tosse forte, tá? Com estridor, uma respiração difícil, tá? A mãe se assusta, isso chama-se laringite estridulosa. Geralmente por alguma mudança de temperatura que a criança teve e chega no meio da noite, acontece isso. Geralmente é um quadro benigno, não mata a criança, basta normalmente você tirar a criança do quarto, ligar o chuveiro, deixar fazer bastante vapor, deixa a criança uns 15 minutos naquele vapor do chuveiro, para ela pegar um ar quente para relaxar a musculatura, depois bota a criança para dormir de cabeceira mais alta, no outro dia ela acorda melhor, 2 dias não tem mais nada. A gente está quase no fim do nosso espaço, mas ainda quero colocar uma coisa que é muita dúvida por parte das mamães que têm filhos recém-nascidos e crianças pequenas. Como é que se deve agasalhar criança nessa época do ano? Porque tem gente assim, que pode agasalhar muito e de repente não pode agasalhar porque vai pegar frio e tal. Como é que deve se proceder para agasalhar uma criança pequena nessa época do ano agora? Bom, então vamos ao que importa, que você tem que entender a criança. Vamos supor, nós que somos adultos, nós temos uma temperatura estável. Então a gente sente frio ou calor, mas nosso organismo mantém uma temperatura. A criança, principalmente no primeiro mês de vida, e se ela for prematura, mais intenso ainda, ela não mantém temperatura. Então se você encher ela de roupa, ela vai esquentar até em demasia. E se você deixar ela sem roupa, ela vai esfriar em demasia. Então o que a gente faz? Sempre agasalhar com uma peça a mais do que a gente está. Então a criança sente mais frio do que a gente e mais calor que a gente. Entendendo isso, você vai no frio agasalhar um pouquinho mais e no calor deixar um pouquinho mais à vontade. Bom, a gente tem muito mais curiosidade sobre esse assunto, sobre, por exemplo, pontada de pneumonia, enfim, doenças que são ocasionadas e que têm maior intensidade, principalmente nessa época do ano. Mas fica para um próximo espaço. Depois do intervalo comercial, teatro e artes plásticas é o nosso assunto.